noite, pessoal. Dá um like, ativa o sininho e também acompanhe ou escreva alguma coisa perguntando algo, ou escreva mesmo algo pra mim, uma pergunta, não sei. Enquanto eu tô de folga, né? Enquanto eu tô de recesso. Porque eu tô aproveitando esse tempo pra me comunicar mais com vocês falando sobre açaí, né? Porque são coisas que daqui da açaí do Amazonas que não tem muita informação, né? Que é até precatória. Bom, eu vou dar os dados e informações sobre o açaí lá de Codajás, né? A produção do açaí de Codajás. Pelo caderno de especificação técnica do IDAM, daqui, lá de Codajás, né? Aqui do Amazonas, uma hectare, ela pode pegar 400 plantas. Nessa, nessa quantidade de plantas, né, ela produz lá, em média, assim, 240 sacas de açaí por hectare. Sendo que esses açaís, eles variam na quantidade de cachos, né? Tem cachos que dá de 4 a 5 caixas por planta, né? E lá, uma saca corresponde a 50 quilos, tá? Porque é usado daquela saca que eu uso para trigo. Aí as padarias geralmente elas vendem aquelas sacas. E lá dá em torno de 3 caixas de 20 quilos, que é a média que dá mais ou menos lá, para uma saca de 50 quilos. Então, se eu for fazer os cálculos, 240 sacas vezes 50 quilos, né? Vai dar 12 mil quilos de semente, né? Ou seja, se uma tonelada equivale a 1.000 quilos, então quer dizer que essa quantidade é 12 mil toneladas por safra, que dá lá em Codajás. Lá tem dados de plantas que elas produzem 200 quilos de fruta por pé, né? Uma planta. E também tem plantas que dão 180 e elas dão tipo 8 caixas de 20 quilos. Isso varia muito da variedade, porque o açaí lá em Codajás ele sofre muita variação genética. Tem uns açaí que eles dão um caroço menor, outros menor. Tem um lugar lá que ele pesa 40 quilos um cacho e lá dá 5 cachos. Tipo, lá no seu Zacarias, se vocês assistirem o vídeo da Fru Café, ele mostra lá o seu Erli da Fru Café, ele mostra o, o, o vídeo, o cacho lá do senhor Zacarias. Que ele vai vender no outro ano e vai deixar disponível para as pessoas comprarem. Porque o açaí do Amazonas ele cresce mais lento, então ele tem que deixar bem pegar para poder vender, né? Então, se ele dá 5 caixas lá de 40 quilos, quanto que dá por hectare com 400 plantas? Pensa aí, faz o cálculo aí que vocês vão saber qual é a quantidade. Tem que ver que ele falou assim pra mim, né, que quem me deu esses dados foi o, o menino Joacim, que ele trabalha tanto como produtor, né, quanto ele também acompanha produtores também, porque ele é técnico agropecuário, né, do IDAM. Ele disse assim, que tem muitas diferenças nas plantas, né? De uma para outra, muita diferença na cor da polpa, tipo, no tamanho do cacho, até no formato dos cachos da açaí, né? Tipo assim, ele tava explicando que alguns açaís, eles dão uma cor assim, bem avermelhada, assim, uma cor bem viva. Mas em compensação, ele não rende tanto. Mas tem outros que rendem mais. Mas aí tem que ver o valor da antocianina, porque com certeza esse tipo de açaí, essa variedade, ele pode não ser produtivo, mas ele tem uma quantidade de antocianina que ele que ele vale a pena pelo caso do valor nutricional, né? Que a antocianina é um antioxidante. E aí tem uns que eles rendem mais em polpa, isso varia de planta para planta. Ele falou assim que tem que ser muito estudado porque
Tem muita polinização cruzada, pelo que eu entendi, que ele falou que tem várias plantas, então elas variam no tamanho do caroço, no tamanho do cacho, a produtividade, então tem uns que tem um caroço maior, não são tanto, não rendem tanto em polvo, então isso vai depender da variedade. Esse açaí que eles chamam lá, da cor mais avermelhada, eles chamam de sangue de boi, mas é só um nome, né? Não sei se é uma nova variedade ou não. Eles têm que pesquisar, né, para entender. Ele diz que lá o sabiá, que é o pássaro, come só frutos que são mais adocicados, que são os melhores. Então, ele, quando o pássaro regurgita, é bom plantar essa semente desse açaí, porque ele sempre escolhe os melhores tipos de açaí, né? As variedades, né? Os melhores. Ele estava explicando que 1 litro de açaí do caroço pequeno pega 1.600 sementes. E do graúdo tem 950 sementes. Aí ele explicou também que na área de baixio, que é a área do extrativismo, né? A área de baixio é a área que alaga, né? Onde pega uma parte do na alaga. Ele produz mais por causa da água, né? Que a planta, quando está no auge, assim, planta adulta, né? Quando ela está no auge da produção, ela bebe mais ou menos 120 litros por dia. Grande parte do aborto dos cachos de açaí é por falta de água, né? Isso acontece mais no verão, que quando falta água, né? Aí a planta começa a abortar, então diminui o número da produção, né? Então, porque o açaí, como eu falei, o açaí do Amazonas, ele é mais exigente com água, né? Não pode faltar água. É por isso que diminui a produção deles, ou eles param mesmo de produzir ou diminui, né? E ele fala assim, que isso acontece porque a reserva que a planta tem, né? Ela deixa para ela sobreviver, então, as estipes, né? Então, ou seja, ela aborta ele disse assim, joga os cachos para fora para sobreviver. E também acontece disso, né? Quando o cacho já solta, aí a flor pode até sair, mas ela acaba abortando as flores por falta d'água. Isso tem que entender também essa parte aí. Nas áreas de baixio são mais cheios os cachos também, ele falou. E tem maior rendimento de polpa, né? E antioxidantes também, porque já foi comprovado num estudo aqui que na época aliás, que na área que tem de terra, de área de extrativismo, lá em Codajás deu num estudo que foi feito 80% de antocianina a mais que nas áreas de açaizal lá do Pará, que ele foi tirado assim do ecossistema também bem parecido com o do Amazonas, né? Que é também de ecossistema parecido, né? Que são de lugares de extrativismo. Então, a pesquisadora fez tanto coleta de lá quanto daqui e eles acabaram descobrindo isso, né? Que lá em Codajás o açaí de lá é tão bom na área de extrativismo, mas é só na área de extrativismo, né? Porque até eu já estava explicando que na terra firme dá menos cachos, os cachos são menos cheios, né? Mas lá no baixio, porque não falta água, né? Tem mais água, então a planta, se ela tiver mais água, ela, como eu falei, a água e a polinização, porque a água, como eu expliquei naquela parte que fala sobre os rios, né, que eu expliquei sobre a nutrição da água dos rios, que traz principalmente os rios de água branca, como Solimões, porque lá em Codajás, o tipo de rio que tem lá é o rio de águas brancas, que é o Solimões. Lá tem outros afluentes, Solimões tem, que é o rio Badajoz. Tem mais outros também. Eu acho que uma parte pega o Puru, se eu não me engano. E lá custa, uma saca de 50 quilos custa lá de 180 a R$ 200 na safra. E agora na entre safra,
custa R$ 550 a saca, né? De 50 quilos. Porque tem mais procura e menos oferta. Sai mais caro, né? E é R$ 20 o litro na entre safra, né? Que é essa época do verão. O verão é a época da entre safra, né? Que vai lá de agosto a dezembro. E na época da safra é R$ 7 o litro de açaí lá. Como eu falei, né, pessoal? É importante saber que, como eu expliquei, e até o Joci também explicou aqui sobre os dados que ele trouxe, ele até nos artigos também fala que realmente nas áreas de baixio, onde tem mais água, o açaí do Amazonas ele produz mais. E tem até mais população, né? Nas regiões assim, que é nativa mesmo, assim, que o açaí vive, né? No ambiente, assim. E na terra firme ele produz menos, porque tem menos água. E é tanto que no Amazonas ele produz só no inverno, quando tem mais água. Ele tem um comportamento diferente do açaí do Pará. Porque o açaí do Pará ele dá já no verão, ou seja, na época que tá na entre safra do açaí do Amazonas. Aí quando entra na safra do açaí do Amazonas, o açaí do Pará já entra na entre safra, que já falta. Porque são duas espécies de açaí da Amazônia, mas eles são diferentes de comportamento. Um gosta mais de água, que ele dá já no inverno, né, quando chove mais, e o outro já dá no verão, quando chove menos. É incrível isso. São comportamentos, né, no meio ambiente. Isso sem adubação. Esse valor aqui é de sem adubação e irrigação. Mas tem uma pessoa também lá do IDAM que ela disse que se for com adubação e irrigação, ela disse que é possível dar 18 mil quilos de açaí por safra, se for adubado e irrigado. Esses dados são sem adubação e sem irrigação, lá de Codajás. Mas uma das que trabalha lá no IDAM, ela disse que é possível sim, ter a produção de 18 mil quilos. Porque isso aqui é um dado de lugares que não tem adubação, não tem irrigação. Porque, como eu expliquei aqui, a adubação e irrigação, para você montar um sistema de irrigação aqui no Amazonas sai muito caro. Porque você tem para todo o material, as borrachas, o material tudinho, né? Para poder fazer isso. E a adubação também, que aqui o quilo do NPK e de outros adubos é muito caro, sai muito caro mesmo. Então, para uma área extensa, ia sair muito caro para o produtor. Isso for adubo de origem mineral, né? E até orgânica mesmo, algumas, porque sai tudo caro. Então, tem que ver isso, né? Ou seja, pode produzir até 18 mil toneladas por safra. Isso com adubação e irrigação. Talvez a produtora deve ter, talvez a pessoa que trabalha lá no IDAN, né, ela deve ter alguma informação, talvez, de áreas que são irrigadas, né. Eu não sei, porque lá em Codajás eles quase não irrigam e não adubam. Eu não sei se em algum lugar eles adubam e irrigam. Mas que eu saiba não, porque lá como chove mais, então só no verão, que é a época mais seca do ano, como tem essas mudanças climáticas, né, chove menos. Porque a gente tá sentindo isso aqui na região onde eu moro, né. E lá nessa região do Médio Solimões, ela chove mais. Ela chove mais que essa minha área que eu moro aqui.